Se a gente for pensar, quanto tempo a gente precisa chorar para produzir um sorriso verdadeiro? Às vezes nossa atenção fica muito nas consequências e nos resultados das coisas. Dizem que tudo na vida é causa e efeito. Geralmente nós nos ocupamos dos efeitos da vida. Mas e as causas? Aquelas realidades primeiras que geralmente os nossos olhos não alcançam no primeiro olhar. Causas são um pouco mais profundas que efeitos. Pessoas interessantes geralmente são aquelas que se ocupam das causas. O senso comum, a maioria das pessoas, se ocupa dos efeitos. Mesmo porque as pessoas que transformam a sociedade são aquelas que pensam as causas, são aquelas que trabalham nas causas, são aquelas que são capazes de atuar diretamente nas causas, e por isso que elas mudam a vida. Dizem, é uma lenda bonita, a história contava que estavam dois pescadores na beira de um rio, quando de repente passou uma criança nas águas, afogando ali. Um dos pescadores imediatamente se lançou no rio para salvar aquela criança que estava sendo afogada. Retiraram aquela criança e daqui a pouco mais duas crianças descendo o rio abaixo, afogando. Então foi preciso que os dois se jogassem no rio. Tiraram aquelas duas crianças e daqui a pouco mais três crianças, uma morreu afogada, só tiveram condições de tirar duas. E de repente eram muitas crianças que estavam descendo, afogando no rio, quando um daqueles pescadores resolveu sair do rio e correndo pela margem afora. E indignado o outro perguntou, peraí, justamente agora em que eu preciso de você, você não vem me ajudar a retirar as crianças que estão afogando do rio? Ele disse, não, eu vou em cima para descobrir quem é que está julgando as crianças. Veja bem, qual é o efeito? As crianças que afogam. Qual é a causa? Alguém que joga as crianças no rio. Se a gente cuida somente dos efeitos, é possível que a gente não consiga resolver tudo. Mas se a gente busca aquela sabedoria de chegar nas causas, a gente resolve todos os efeitos. Quantas vezes na vida nós sofremos porque nós estamos nos efeitos da dor? A gente ainda não conseguiu chegar na causa. A gente não buscou a raiz. Eu ando devagar porque eu já andei depressa demais. E hoje trago este sorriso porque eu já chorei demais também. Você que já passou pela dura experiência de sofrer com profundidade e descobriu a causa deste sofrimento, você soube preparar bem o seu sorriso. Eu acho interessante isso. A possibilidade de nós olharmos na vida o contexto das causas, não somente o contexto dos efeitos. Quando a gente observa somente o contexto dos efeitos, nós corremos o risco de ser injustos com as pessoas. Uma pessoa é muito mais que um efeito que eu posso observar. Ela é a mistura de causas que às vezes eu desconheço, mas que pela força do conhecimento, da aproximação, eu posso chegar. Você sabe muito bem disso. Quantas vezes na vida você foi observada, você foi olhada como um efeito e só? Ninguém não estava nem um pouco preocupado com as causas da sua vida, com aquilo que lhe gerava como pessoa. Você foi olhada apenas como um efeito. E efeitos são transitórios, são passageiros, eles mudam. Causas são realidades mais fecundas. O que me fascina em Jesus é a sua capacidade de descobrir as causas, de não só se ocupar dos efeitos. Jesus não estava nem um pouquinho preocupado com os defeitos aparentes, com os efeitos aparentes das pessoas. Jesus estava preocupado era com a causa, com aquilo que ele tinha de mais profundo ali naquele coração diante dele. E por isso todas as pessoas que eram olhadas por Jesus recebiam dele esta coragem de se desafiar, esta coragem de saírem de si, de saírem dessas causas aparentes, desses efeitos aparentes e chegar à raiz das causas. Porque se a gente quiser mudar a nossa vida, não basta a gente se ocupar dos efeitos, a gente precisa ir lá nas causas.
E para a gente chegar na causa do defeito, a gente precisa ter muita paciência com a gente. Para a gente chegar na causa do defeito do outro, a gente precisa ter muita paciência com ele. E ninguém prometeu que seria fácil mesmo. Se a gente quiser amar, se a gente quiser levar essa vida a sério, nós teremos que nos debruçar sobre ela todos os dias. Nós teremos que ter a calma para que a gente possa julgar a água no momento certo da planta, para que a gente possa saborear os frutos depois. É o processo humano, minha gente. É o processo divino misturado nessa condição humana maravilhoso. Processo lindo que você vive, que eu vivo também. Quem sabe hoje Deus vai nos dar a graça de que você, através do que vai ser falado aqui, entre no universo das suas causas e não somente a partir dos seus efeitos. Pode ser que você esteja lutando muito com você e nada esteja dando certo, justamente por causa disso. Você está lutando somente com seus efeitos. Não. Busque o que há de mais profundo em você. É ali que Deus pode transformar. É ali que Deus quer converter. É ali que Deus quer mudar. Os efeitos, esses serão consequências de uma causa bem resolvida. Dizem que os advogados assumem a nossa causa. Ele vai nos defender diante do tribunal. Ele assumiu a nossa causa. É o mesmo que Jesus faz conosco. O processo redentor de Jesus está aí. Eu sou o criminoso, mas ele assume a minha causa, morre por mim, vive por mim, ressuscita por mim e me entrega a possibilidade de uma vida nova. Todos os seus delitos, todos os seus crimes, todos os seus erros, todos os seus defeitos são causas que Deus resolveu assumir por você. E ao assumir a sua causa, Ele lhe motiva a trabalhar dentro do seu coração aí, a você descobrir os excessos, a você trabalhar a sua humanidade para que você se torne um ser humano melhor, mais bonito, do que você merece. Você merece ser melhor. As pessoas que estão do seu lado merecem que você seja melhor. E é a partir dessa mística que nós vamos descobrindo as nossas causas e, consequentemente, melhorando os nossos efeitos. Padre, assisti uma palestra onde o senhor dizia que nós devemos aprender com os nossos sofrimentos. E que tudo o que nos acontece pode ser fruto, é um fruto de nós mesmos. Que quando a gente não tem problemas, a gente inventa um. Mas como tirar algum aprendizado na dor? Vem por aí, né? O ideal seria aprender sendo atraído pela vida. Mas às vezes a gente tem que ser corrigido pela não vida. Pela dor, pelo sofrimento, pela morte. Quantas pessoas que não se convertem por causa de um sofrimento? Não é? Muitos santos se converteram depois do primeiro tombo. O próprio Paulo, né, que a gente estava falando do Paulo, foi um tombo na estrada. Santo Inácio de Loyola foi a mesma coisa. E sempre depois daquela experiência de sofrimento, um novo homem ou uma nova mulher, né? A melhor forma de compreender o que o sofrimento pode lhe inspirar é você conhecer o ciclo do sofrimento. Ele sempre faz uma volta em nós. Ele nos envolve e do mesmo jeito que ele nos envolve, ele vai embora. Procure fazer o que você não gosta, porque o que você gosta você já faz bem. É um pouco essa experiência de você ser envolvido pelo sofrimento, porque toda vez que eu estou fazendo o que eu não gosto, eu de alguma forma estou vivendo um desconforto. Que nós temos uma mudança na morfologia do cérebro mesmo. Você tem uma modificação cada vez que você é contrariado. Cada vez que você apreende uma nova modalidade da vida, o seu cérebro é modificado. Isso é muito interessante. Rogério, toda vez que nós estamos vivendo esse ciclo do sofrimento, a gente precisa descobrir o que ele me sugere, porque eu não posso vivê-lo de uma forma infértil. Se eu estou sofrendo, eu preciso, então, dar sentido ao que me envolve, a esse desconforto. Quando a gente faz o que a gente não gosta e a gente sofre o que está fazendo, a gente aprende e a gente quebra uma série de preconceitos. Ô Fábio, mas deixa eu te fazer uma pergunta também, então, já que estamos aqui dois apresentadores, né? Ninguém gosta de sofrer, né? No seu livro você diz um negócio assim: quando o sofrimento bate a sua porta, é melhor abrir. Melhor abrir. Mas você me surpreendeu nessa frase, porque normalmente quando o sofrimento bate a nossa porta, a gente tem a tendência de dizer, vai na casa do vizinho, né? Passa outra hora, Passa outra hora, ou então não abre a porta, me escondo debaixo do cobertor, né? Tem ninguém aí, vai embora.
Sofrimento da morte, por exemplo, de um parente. Você já passou por isso, eu já passei por isso. Né? E aí? Mas por que abrir? Outro dia, padre, eu estava em Petrópolis e eu me encontrei com um rapaz que eu conhecia a história porque alguém já tinha me falado. A pessoa que você vai encontrar passou por isso. Ele havia perdido os 3 filhos no acidente. E na hora que eu encontrei, nem ele me contou a história, nem eu tive coragem de perguntar. Mas é engraçado quando eu estava diante de um ser humano que não era comum. Ninguém passa por uma dor como essa. E eu olhava para ele assim, ele já com uma serenidade adquirida, certamente depois de muita lágrima, de muita dor, e ainda hoje deve sentir tudo isso, né? Mas eu estava diante dele com uma sacralidade, sabe aquela passagem, tira a sandália do seu pé, porque esse solo que você tem diante de você é santo. E aquilo me lembrou assim muito a história do meu livro, né? Porque às vezes pode parecer uma teoria, né? Um conjunto de histórias que são verdadeiras, mas que muitas vezes você não viu ossificado ali diante de você, encarnado. E quando eu fiquei diante daquele homem, conhecedor do profundo sofrimento que ele havia passado, assim como quando eu encontro pessoas também que eu sei que sofreram duros golpes da vida, eu tenho certeza que eu estou diante de pessoas especiais. Durante mais de 10 anos, Fábio, você acompanhou minha vida, eu quase que semanalmente, nessa nossa vida louca, tinha que andar de avião, com medo. Então, no dia que tinha que sair de avião, já o meu intestino já estava fora, totalmente desregulado. E quando entrava no avião, então e se desse uma turbulência? Até que eu li a tal história da intenção paradoxal do Viktor Frankl. E ele tem uma coisa que ele chama de intenção paradoxal. Ele diz o seguinte, que quando você quer o que você não quer, você consegue desejar o que não é desejável, o efeito negativo daquilo desaparece. Como é que ele descobriu isso? Ele descobriu isso no campo de concentração, na Segunda Guerra Mundial. Ele era prisioneiro, porque ele era judeu. Então ele estava lá, e ele descobriu que não eram os mais saudáveis que viviam mais, mas aqueles que conseguiam atribuir sentido à vida. A própria escravidão que vivia. A própria escravidão, ao sofrimento, não é? Então aqueles que aceitavam o absurdo, que conseguiam se entregar, acabavam vivendo mais e melhor. E então velhinhos doentes viviam mais do que jovens fortes, né? E a gente vê isso hoje em dia também. Pessoas idosas, com muito bom humor, que aceitam a vida como ela é vivem muito mais, né? E às vezes doentes, administrando suas doenças, vivem mais. Então o que acontece? Se você aceita o sofrimento, se você abre a porta, você desarma o sofrimento. Tira o poder que ele tem de nos destruir. Por isso que estou lançando um disco novo, que tem uma canção que chama Entrega para Jesus. Eu sempre, como teólogo, sempre achei isso muito complicado. Quando eu vou num hospital dizer para a pessoa, olha, entrega para Jesus. Hoje eu entendo que a oração de entrega, né, de colocar tudo nas mãos de Deus, é uma oração profundamente psicológica. Que a pessoa quer o que não quer e aquilo tudo começa a fazer sentido. Agora eu vou dar um exemplo que você vai entender. O que é a intenção paradoxal? Quando a gente quer lembrar o nome de alguém e não lembra, quanto mais você quiser lembrar, menos você consegue lembrar. Agora, se você consegue renunciar ao desejo de lembrar, logo, o nome é esse. Bem. Quanto mais você deseja, você se apega àquele desejo, você sabe, Fábio. Quanto mais você quiser o sucesso, menos ele virá. Agora, é só você dizer assim, não quero mais o sucesso, eu quero mais uma casinha branca na varanda, num quintal, uma janela e uma viola para cantar. Mais gente vai te procurar. Agora, peça aplauso que ninguém dá. Então isso chama intenção paradoxal. Acho que por isso tem que abrir a porta mesmo. Tem. Eu recebi um e-mail aqui, inclusive ele é todo muito bem escrito, parece um pequeno conto literário. Eu não me amo como deveria. Meu pai era um alcoólatra e parece que estou herdando este mesmo problema dele. O vizinho do apartamento ao lado está rindo. De que será? Onde será que ele encontra tanta alegria? Eu não entendo. Um trago no cigarro, um gole na bebida e daqui a pouco o ritual. Não consigo dormir. Tenho conversado muito com Deus e fico tentando ouvir algo como, vou te livrar desse mal. Mas passa um dia, 2, depois, e eu aqui de novo. Um trago, um gole, o vizinho feliz e meu eterno silêncio. Espero, Padre, que este silêncio me traga respostas.
porque as perguntas são muitas. E aí não ouço nada, nem o vento me visita. Mas ouço sim apenas uma voz. Você não tem jeito, não tem solução. A oração do Pai Nosso nos diz: seja feita a vossa vontade. E eu entendi, Padre, que Deus já escolheu esse caminho para mim e que eu não posso negá-lo. Essa é a vontade dele. Tento interpretar diferente, mas meu curso de letras não me ajuda. Você vê uma pessoa inteligentíssima, né, fazendo uma leitura delicada da sua realidade, da sua situação. Minha filha, eu não sei seu nome, você não me disse, mas partilhou o coração de uma maneira muito livre. E eu entendo perfeitamente quando você diz que não se ama. Porque o álcool, sobretudo quando ele está estabelecido na vida de uma pessoa, ele não é outra coisa senão a expressão da falta de amor próprio. Não começa assim. É que, na verdade, o vício não sabe conviver com o amor próprio. Eles não cabem na mesma sala. Eles não falam a mesma língua. Porque eles não lutam pelas mesmas questões. O vício, para se estabelecer numa pessoa, a primeira coisa que ele faz é minar a capacidade de decisão da pessoa. Ele retira a liberdade interior. O que é a liberdade interior que a gente tanto fala? Essa capacidade que você tem de dizer não a uma realidade que você reconhece nociva a você. Quando nós perdemos a capacidade de dizer não a uma realidade que nos destrói, é porque essa realidade já se tornou viciosa. Ela se estabelece dentro de nós como um poceiro que invade terras que não eram suas, mas passam a ser pelo tempo em que ele se estabelece ali. É o que nós chamamos de uso capião. Se eu entro dentro de um terreno que não é meu e começo a plantar, fazer ali a minha cultura, daqui a pouco eu entro na justiça e vou requerer o direito de que aquilo é meu. O vício não faz outra coisa na vida da pessoa. E a primeira coisa que o vício faz, ao retirar a capacidade que aquela pessoa tem de decidir por si mesma, é expulsar o amor próprio. Então eu lhe dou razão quando você diz que não se ama. É um sintoma natural de quem está administrando o problema do vício. Tenho o álcool muito próximo a mim. Tenho pessoas que amo, que enfrentam diariamente o problema do álcool. E eu sei muito bem que essa incapacidade de dizer não àquilo que é autodestrutivo é uma manifestação declarada da falta de amor. É que, na verdade, minha gente, o amor próprio, ele funciona como uma imunidade. Quando seus filhos são pequenos, você vai, leva ao posto, você faz toda a tabela de vacinação, porque você sabe que um vírus bobo pode matar um recém-nascido. Ele não tem imunidade ainda. O que é a imunidade? É a capacidade que o corpo tem de livrar-se das doenças. Os médicos nos dizem que todos os dias nós produzimos células cancerígenas. Mas que o sistema imunológico reconhece aquela célula e expulsa. Eu lembro quando eu era menino, a gente, ao estudar o sistema imunológico, na aula de biologia, a professora, para falar numa linguagem simples que nós poderíamos entender, ela dizia que era um exército de soldadinhos que iam à frente, capturando os vírus, as bactérias, tudo aquilo que pode ser nocivo à nossa vida, e expulsando, para que o que é nocivo não se estabeleça e não mate o saudável em nós. Quando o sistema imunológico está baixo, ele está sofrendo, quando ele não está com todas as suas possibilidades, as células cancerígenas ganham força dentro de nós. É por isso que os médicos dizem que hoje o câncer está muito associado também a estilo de vida. O estresse abaixa a nossa imunidade. A gente fica menos capaz de lutar pela saúde. Estranho isso, né? A gente vai, através da alimentação, da falta de atividade física, a gente vai fragilizando a saúde.
e o nosso sistema imunológico vai sofrendo. Quem tem afta, primeira coisa que a gente fala, baixou a imunidade, vem a afta, vem a herpes, vem a gripe, o resfriado. O amor próprio funciona na nossa vida emocional da mesma maneira como a imunidade na prevenção das doenças. Quando uma pessoa está com uma boa dose de amor próprio, quando ela administra diariamente esse zelo por si mesmo, por si mesma, essa pessoa vai pensar 2, 3 vezes antes de assumir um comportamento autodestrutivo. Isso vale até para os relacionamentos. Quantas pessoas você encontra pela vida com relacionamentos autodestrutivos, rendendo-se a um não amor, a um relacionamento de posse, mas porque ela está deixando de se amar, ela se rende àquele relacionamento. E é lamentável. Quando o amor próprio está em baixa, nós nos tornamos uma presa fácil para os vícios. O que eu te sugiro, minha filha? Primeira coisa, fortalecer-se. Você precisa ter uma vontade fortalecida. Santo Agostinho falava muito disso, da vida virtuosa. O que é a vida virtuosa? É você buscar no seu dia a dia, pisar na cabeça dos defeitos, da mesma maneira como Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente, na representação da imagem que nós conhecemos, a Nossa Senhora das Graças, né? Que pisa na cabeça da serpente. Santo Agostinho sugere a vida virtuosa até mesmo para os ateus, porque ele aprendeu isso lá na filosofia antiga, num tempo em que esses escritos, essas sugestões filosóficas eram para ateus, mas também para aqueles que queriam ser cidadão. Eu quero ser um bom cidadão na minha cidade. Platão, Aristóteles já falavam disso. A vida virtuosa como aquela que organiza a vida social. Agostinho já está falando numa perspectiva cristã. Quando eu luto para viver uma vida virtuosa, eu naturalmente estou deixando de dar força ao pecado que gera o vício. Então a primeira coisa, minha filha, é você fortalecer a sua vontade. E você, a partir dessa vontade fortalecida, você buscar a superação do vício do álcool. Para você não repetir a mesma destruição que seu pai cometeu. Ah, padre, mas como é que a gente fortalece a vontade? Cercando-se de coisas boas. Uma boa leitura, mudança de hábitos, cercando-se de pessoas que possam, de fato, contribuir com você. Tem tanta gente boa no mundo, eu sempre digo isso. Tanta gente especial no mundo, tanta gente brilhante do ponto de vista humano. Nessas ONGs, desses grupos de voluntariados, tanta gente especial ali. E nós muitas vezes fechados nos nossos mundos, cultivando pessoas que não nos agregam, que não nos edificam. Talvez você esteja necessitando dar uma olhada até nas suas amizades, né? É muito perigoso você identificar que no seu ciclo de amizades, isso é, de pessoas que exercem uma autoridade afetiva sobre você, estão aquelas que corroboram o seu vício. Estão aquelas que não lhe ajudam a vencer o que você precisa vencer. Rezo por você, minha filha. Quero que você tenha êxito, para que você tenha êxito na sua luta, para que você volte a se amar, que você redescubra o seu valor como pessoa e que você não se renda a tudo isso que está lhe destruindo. O coração que vai ser tocado é aquele coração que se reconhece. É aquele coração que já está com coragem de dizer quem é. Ali Deus trabalha. Ali Deus opera. Porque onde existe hipocrisia, onde existe falsidade, Deus vai ter muita dificuldade de agir. Não porque Ele não quer,
é porque a falsidade e a hipocrisia funciona como um plástico que a gente coloca por cima e a água não penetra para fertilizar a terra e as sementes que estão ali dentro. Por isso, não tenha medo de reconhecer quais são os seus defeitos, quais são os limites e qual é a luta que você precisa estabelecer para superar tudo isso. Porque reconhecer tudo isso já é dar um passo na direção da vitória. E você merece. Tenho certeza disso, sem medo de errar. Por causa da fé que eu professo. Por causa do Jesus que eu conheço. Deus não quer que ninguém morra fracassado. Deus nos quer experimentando o melhor da vida. Deus nos quer tocando no mais bonito dos nossos sentimentos. Deus nos quer explorando as nossas possibilidades. Deus nos quer quebrando as muralhas. Deus nos quer quebrando as distâncias. Deus nos quer criando laços. Deus nos quer verdadeiros, fiéis, livres. Deus nos quer construindo uma história que vale a pena. E é por isso que toda vez que nós reconhecemos que isso não está acontecendo em nós, é gesto de conversão analisar o que está errado e trabalhar para recuperar o que está errado. Nós não estamos condenados. A condenação seria: eu não tenho mais o direito de lutar. Aliás, isso deve ser muito triste. Uma pessoa não ter mais direito de lutar. Restringir a possibilidade de luta de uma pessoa. Mas nós temos o direito. E por menor que seja esse direito, se a gente o exerce bem, aos poucos ele vai dilatando. Porque ninguém pode segurar o ser humano que sabe aonde quer chegar. A Cristina, ela está sentindo medo de morrer. Ela me diz assim: padre, tenho fraquejado muito na fé, estou sentindo muito medo de morrer, de que alguém da minha família morra. E vou tentar explicar. O motivo foi o falecimento da minha sogra. Depois da morte dela, padre, eu não tenho conseguido vencer esse pânico. Eu sempre imagino que vai morrer alguém da minha casa, sempre fico com pensamentos obsessivos, pensando que nada mais vai existir depois da morte, que tudo isso aqui é em vão. E me angustia demais olhar para as pessoas que eu tenho e pensar que eu posso perdê-las a qualquer momento. O que eu posso fazer, padre? Minha filha, eu não sei quanto tempo tem que a sua sogra morreu, mas a gente sempre passa por um processo assim, toda vez que a gente perde alguém. É natural que na nossa vida a gente sinta medo de perder quando perdeu. É como que se aquela perda abrisse os nossos olhos para que nada é eterno, de que a gente perde sim, o tempo todo alguém vai morrer, o tempo todo nós vamos ter de lidar com o limite. Agora, o que a gente precisa fazer é encaminhar o nosso luto de maneira que ele não venha nos causar esse pânico. Como que a gente pode fazer? Eu acho que a oração ainda é o melhor caminho para nós curarmos esses traumas. É claro que buscar a ajuda de um psicólogo, quando isso se estende muito. Mas sabe, antes de você dormir, você rezar um salmo de confiança. Tem tantos salmos aí na Sagrada Escritura que nos ajudam a dizer essa confiança. O Senhor é minha força, é a minha proteção, em Ti nada temerei. De você buscar uma palavra, uma oração, de você pedir a oração de outras pessoas. Os grupos da renovação carismática, eles são muito bons nesse sentido. Porque lá existem pessoas que gostam de rezar umas pelas outras. É tão bom quando alguém põe a mão na nossa cabeça, reza por nós. A gente se sente mais acolhido, sobretudo no momento dessa fragilidade, Cristina. Procure participar de um grupo de oração. Procure fazer a leitura de um salmo de confiança ao final da noite. Não perca a oportunidade de criar essa vida mística. Sabe, a oração ela tem um efeito terapêutico sobre nós. Nós precisamos rezar. E essa oração, ela pode ser feita através da palavra, ela pode ser feita dentro de uma igreja silenciosa, sabe? De você de vez em quando se refugiar na igreja da sua cidade, no horário em que não tenha muitas pessoas. Fica ali, diante do Santíssimo. Fica em silêncio.
E peça a Deus que Ele venha preencher esses espaços que foram abertos pela perda daquela pessoa. Você perdeu a sua sogra, ela devia ser uma pessoa importante para você, você devia ser muito ligado a ela, e agora está sentindo essa insegurança, que é um processo humano natural, mas que a oração pode nos ajudar muito. Cada vez mais eu tenho acreditado nisso, viu, minha gente? Que o cuidado de Deus muitas vezes na minha vida é fechar portas. Interessante, né? Como nós temos dificuldade de entender o amor no momento que alguma coisa nos é negado. É assim com a nossa mãe, com o nosso pai, né? Quando você pede a ela alguma coisa, ela fala não para você. Talvez não agora mais, mas em outros momentos da sua vida. E você, porque não sabia compreender o motivo do não, achava que ela não te amava, que era desaforo, né? Só depois, com a experiência do tempo, de amadurecer, de ser pai também, quem sabe, de ser mãe também, é que você descobre que boa parte das demonstrações de amor do seu pai, da sua mãe na sua vida, vieram através de nãos. Restrições que eram absolutamente necessárias. Restrições que eram absolutamente favoráveis a você. Eu fico pensando que conhecer o amor de Deus na nossa vida é justamente ser capaz de entender os nãos. Hoje eu estava ouvindo aquela música antiga, lembra do Gonzaguinha? Como é que é o tom, Cristian? Acho que é esse tom mesmo, vai. Quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho, descobrir seu lugar. Aí o refrão, que é a parte que eu quero. Você verá que é mesmo assim, a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. Na sua imaginação, para sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Ah, é difícil demais, não é? Sorrir quando o mundo diz não para a gente. Sorrir quando você tem que enfrentar o não da vida. Porque não é sempre que acontece como nós queremos. As pessoas morrem antes da hora, né? Na nossa compreensão. As pessoas vão embora antes do tempo. A gente nunca está satisfeito com o que a gente viveu, com o que a gente teve. Então, como é difícil a gente lidar com o não que a vida nos deu. Ah, mas eu queria tanto isso para mim, padre, e não tive. E aí você descobrir a arte de sorrir, mesmo quando o mundo diz não. Gonzaguinha sabia das coisas. Já estava mergulhado na sensibilidade do mundo, ou de conhecer as verdades que nem sempre nós somos capazes de compreender no primeiro momento. O não como lugar do amor, minha gente. Eu entendo o cuidado de Deus na minha vida assim. Me permitindo, mas também me negando muito. Não é para você, não é a hora. E você ter que administrar na sua vida os nãos, e mesmo assim você continuar sorrindo. Não um sorriso bobo, não. Aquele que nasce da convicção mais profunda de que você fez a coisa certa. Esse é o maior conforto, minha gente, que nós podemos experimentar na vida. É um conforto existencial de você saber que você fez a coisa certa. Que você, apesar de ter tido tantas dúvidas naquele momento, de ter sido tão difícil, de ter sido tão pesado, de você chegar à conclusão de que você fez a escolha certa. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não.